Olá pessoal, eu vou falar agora de um assunto chamado escopo de variáveis, tá? Então vou falar desse assunto agora. O primeiro nível, no escopo nível mais abrangente do escopo de uma variável, é o que a gente chama de variável global, tá? Então se eu tiver uma variável e essa variável estiver definida fora do main, fora de uma função, fora de qualquer coisa, ela é chamada uma variável global. Então está aqui a minha variável x, vou colocar x igual a zero. Dentro da função main, eu tenho acesso a essa variável, printf, aqui vou fazer um printf da x, porcentagem de x, vou fazer um x++, tá? Então eu consigo acessar essa variável, por exemplo, dentro da variável main. Tá? Então dentro do main eu consigo acessar uma variável global. Vamos executar e tá lá, x igual a zero. Eu posso acessar essa variável dentro de uma função int f, tá? E dentro dessa função eu posso acessar a minha variável x. Por isso que ela é dita global, tá? É uma variável que existe em qualquer parte do programa. Então eu vou chamar a função f aqui, tá? E a função f vai imprimir x igual a 1. Essa variável está disponível em qualquer posição do código, é uma variável global. É bom ter variável global? É bom ter variável global. Vamos ver ali, ó, x igual a 0, x igual a 1, a mesma variável x? Não. A variável global não é uma coisa muito recomendada, tá? Se eu quiser passar uma variável para a função f, o mais correto é passar essa variável aqui, como parâmetro, tá? Dá para fazer muita coisa? Dá para fazer muita coisa com variável global. Dá para fazer muita gambiarra? Passar parâmetro de função sem passar como se fosse parâmetro de função? Mexer em coisas que aquela função não está recebendo como parâmetro? Dá para fazer, tá? É recomendado? Não. Não é recomendado o uso de variável global. É proibido usar variável global? Proibido também não é, tá? Mas não é a melhor coisa do mundo. Outro escopo de variável, tá? É uma variável que exista, por exemplo, dentro da função main. Então posso ter uma variável que é muito comum, né? Uma variável dentro da função main. E essa variável só vai existir dentro da função main, tá? Se eu tiver uma função f, pode ser um antes ou depois, int f, tá? Aqui eu posso ter uma variável x também, mas elas não são a mesma, tá? Aqui eu tenho uma variável x na função f e aqui eu tenho uma variável x na função main, tá? Então são duas variáveis distintas. Então, vou fazer esse x recebe 0 e vou fazer esse x recebe 1, tá? Se eu chamar a função f, tá? F vai imprimir x. Ele vai imprimir o x que está dentro do escopo, a gente chama de escopo, né? Escopo da função, escopo da variável, na verdade. O escopo da variável x é a função f. Tá? Então, nesse caso aqui, vai ser impresso 0. É um x que existe no main, tá? E um x que existe na função f. Vamos ver se eu consigo rodar com o debugger aqui, só para a gente ver o que acontece. Então, não são variáveis globais. São variáveis que só existem dentro da função. A função main é uma função como outra qualquer, a não ser pelo fato que o programa começa a executar pela função main. Tá? Então, vamos ver aqui esse escopo de variável. Vou rodar no modo debug. Ele vai abrir a janelinha de debug, né? Start. Deixa eu dar um breakpoint aqui. Ó, deu um start, tá? E ele começa com a variável x, ele chama aqui variável local, tá? E tem um negócio chamado call stack, pilha de chamada. A gente já vai ver o que é isso. Mas aí tem a variável x, aqui tem a função f, eu vou dar um step into, entro, e aí tem uma variável local, tá?
Mas é importante você saber que tem uma pilha de chamadas. Tem o main, tá? E o main chamou o f. E essa função f é uma variável local aqui. Eu não consigo acessar. Será que eu consigo acessar se eu bater aqui? Ah, tá. Vou poder acessar. Então, olha que interessante. Na pilha de chamadas, a função main chamou a função f. Tá? Deixa eu dar um step over aqui. Aqui, ó. O x vale 0. A variável local x vale 0. Na função main tem uma outra variável x, eu posso clicar aqui, que vale 1. E aqui eu tenho, na minha função f, o x vale 0. Ficou um pouquinho confuso aqui, tá? Deixa eu ver o que ele vai imprimir. Step over. Ficou um pouquinho confuso, mas eu tenho a variável x no main, tá? E eu tenho a variável x na função f. Aqui ele não está voltando, por alguma razão ele não está voltando, ele vai para a função main e não volta. Mas tudo bem, tá? Tudo bem, temos duas variáveis x. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, que é, a gente só vai entender melhor quando fizer a parte de recursão, tá? Mas eu posso fazer essa função f aqui, deixa eu dar um stop aqui, receber um parâmetro como se fosse o parâmetro 5, tá? E tem uma variável x. Ele vai receber o parâmetro, chamar de parâmetro aqui de p, e eu vou fazer um x recebe p, tá? Aí eu vou fazer uma coisa que a gente chama de chamada recursiva. Se p for maior do que 0, eu chamo a função f passando como parâmetro p menos 1, tá? Se o p for maior que 0. O que vai acontecer? Eu estou chamando a função com o valor 5. Vamos chamar com o valor 3 para ficar mais fácil, tá? Aí ele chega aqui, 3 é maior do que 0, chama f de 2. Aí ele vai entrar no f de 2. P é maior do que 0, chama f de 1. 1 é maior do que 0, chama f de 0. Tá? Ele vai fazendo chamada recursiva. Ele chama a função passando como parâmetro o valor, só que ele para de executar a função f e começa a executar uma outra instância da função f. Tá? Vamos ver se vai ficar claro aqui. Isso aqui a gente só vai entender bem quando a gente estiver mexendo com recursão. Mas já dá para ter uma ideia do que vai acontecer. Vamos lá. Eu comecei a executar. Tá? Comecei a executar aqui, start. Aí eu venho aqui, dar um step over. Dou um f de 3. Olha lá. O meu p. O p também é uma variável que está no escopo da função. Tá? Da mesma forma que o x, só que o valor da variável p foi passada como parâmetro, mas eu tenho a variável p, ela não está aparecendo aqui. Mas vamos lá, step over, p é maior do que 0, p vale 3, né? E aí eu vou chamar f de 2, tá? E aí, x recebe 2, eu vou chamar f de 1. Ó, vai entrando. E aí, o x vale 1, eu vou chamar f de 0. Ele vai chamando a função. E aí, agora o p é 0, ele não vai chamar a função. Senão, se eu chamasse, ia ter um loop infinito. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que a função main, que tem uma variável x, chamou a função f, que tem uma variável x valendo, a x vale 3 aqui, tá? X recebe p. Aí ela chama a função com x valendo 2, chama a função com p valendo 2, e o x vale p, tudo bem. Então são várias instâncias, várias camadas aqui, né, da função f chamando a função f, e cada função f tem a sua variável x que não se mistura. Tá? Então para essa função f, x vale 3. Para essa função f, x vale 2. Agora está mostrando certinho. Para essa função f, x vale 1. Para essa função f, x vale... Essa aqui não está mostrando. Está com um defeitinho aqui.
Essa vale 2, essa vale 3 e o x no main vale 1. Então são várias. Quando eu tenho uma pilha de chamada que uma função chama outra função, que chama outra função, que chama outra função. Cada função dessas tem as suas próprias variáveis e elas não se misturam. Não interessa que a variável é x. Aí eu chamo f de novo, vai ter um novo x. Chamo f de novo, vai ter um novo x. Tá? Isso é o escopo da variável. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho melhor o que está acontecendo. Só um segundinho aqui. Então, como eu ia dizendo, nós temos uma função main, tá? Temos a nossa função main aqui. A nossa função main tem, no escopo da função main, tem a variável x valendo 0. Tá? Aí a variável main chama a função f e a função f atribui um x igual a 3. E aqui é o main, né? É uma pilha de chamadas. O main chama a função f, que chama a função f, e aí o x recebe 2, que chama a função f. Então tem o escopo da variável x é a função. Aí recebe x igual a 1 na função f, tá? E finalmente, no último nível, eu vou ter a função f foi chamada mais uma vez, e aí o x recebe 0. Essa pilha de chamadas aqui, que é uma função chamando outra função, é chamada call stack, pilha de chamadas, tá? Vai chamando até chegar lá em cima. Terminou de executar a função f, ele volta para a função anterior que chamou a função f no ponto em que a função foi chamada. Terminou de executar a função f, ele vai desempilhando. Vamos ver como é que fica. Tá, vamos ver aqui como é que fica. Então fez todas as chamadas recursivas. Aí o 0 não faz chamada recursiva, senão ia dar loop infinito, né? Então não fez a chamada recursiva. E ele vai imprimir valor 0. E olha lá, ele desempilhou um f, tinham 4 f's aqui, agora só tem 3. Aí ele vai imprimir o 1 e acabou a execução. Aí vai imprimir, ele terminou de executar a função aqui, aí volta para a função onde foi chamada, tá? Ele continua executando, até que terminou de executar, ele volta para o main e finaliza. Aqui faltou um return 0 aqui, já que eu coloquei int, né? Vamos executar para ver o que acontece. Eu executei, ele mandou imprimir o x e está lá. 0, 1, 2, 3. Ele primeiro foi até o fundo da recursão, imprimiu 0, depois morreu essa chamada recursiva, imprimiu 1, morreu essa chamada recursiva, imprimiu 2, morreu essa chamada recursiva, imprimiu 3. Então, o escopo da variável é ali a função que ela está executando. Tá? Então, existe... E essas variáveis são empilhadas quando é feita uma nova chamada de outra função. Ele terminou de executar a função, ele volta exatamente para esse ponto aqui. Ele volta exatamente para esse ponto e continua executando a função que fez a chamada. Tá? Outro tipo de escopo de variável. Eu posso ter uma variável também, outro nível de escopo, eu posso ter uma variável, principalmente na padrão C99, padrão de ser mais recente, né? Eu posso ter for int i igual a 0, i menor que 10, i mais, e eu vou dar um printf porcentagem d, eu vou imprimir o i. O escopo da variável i é o for. Esse i foi declarado dentro do for. Tá? Ele imprimiu aqui. Tá? Imprimiu bonitinho. Mas se eu tentar acessar essa variável fora do for, ela já não existe mais. Tá? É uma variável que existe somente dentro do for. Vai dar erro, quer ver? Olha lá, falhou. I is undeclared. O escopo da variável i, a existência dela é dentro do for. Eu posso ter um outro for aqui com j.
Quer dizer, aqui dentro do j existe a variável i, ó, j igual a 0, j menor que i, j mais mais. Então ele vai percorrer todos os j de 0 até i. Aí eu posso dar um printf. Aqui eu tenho acesso tanto ao i quanto ao j. Vou colocar aqui. Imprimir um asterisco. Aí depois terminou a linha. Printf barra n. Tá? Então vou executar aqui, ó. Vai imprimir uns asteriscozinhos bonitinhos. Era para imprimir. Aqui, imprimir os asteriscos. Aqui eu posso acessar linha porcentagem D, eu posso acessar o i, porque eu estou dentro do primeiro for e dentro do primeiro for é o escopo da variável i. Então eu posso acessar a variável i, ele vai colocar aqui linha 1, 2, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente até a linha 9. Eu não posso acessar a variável j porque eu já estou fora do escopo da variável j. A variável j foi declarada dentro do for, tá? E assim eu vou construindo o escopo das minhas variáveis. Eu posso ter um if i for maior do que 0, eu posso ter uma variável y igual a 0. Essa variável só vai existir dentro do if. Se eu tentar acessar fora do y, vai dar um erro. Tá? Então vou dar um run aqui. Olha lá, variável y declara. Então o escopo da variável y é o if. Ela existe dentro do if, fora do if ela não existe mais. Tá? Então esse é o conceito de escopo de variável. A variável existe dentro de um determinado contexto. Tá? Fora daquele contexto ela não existe. Existe dentro de uma determinada função. Fora daquela função a variável não existe. Tá? Se eu tenho uma variável x aqui, ela pertence ao main. Se eu tenho uma variável x aqui, ela pertence ao f, tá? No caso do f, eu posso ter aqui uma outra variável x? Eu não posso, tá? Int x igual a 0, x menor que 10, x mais mais. Dentro da função f, eu não posso ter duas variáveis x. Olha lá, vai dar erro. Pode excluir. Ah, tá. X menor que 10, x mais mais. Então ele vai dizer que o x está duplicado. Ele aceitou. Eu criar mais uma variável. Que estranho. Printf. Essa me chamou a atenção, que ele aceitou isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Porcentagem D. Vou imprimir o x. Vou chamar a função f aqui. Chamei, imprimi o x. Imprimi tudo na mesma linha aqui. Depois eu dou um printf barra n. Se ele aceitar, para mim vai ser novidade aqui. Eu tenho uma variável x e depois tem uma outra variável x. Vamos ver o que vai acontecer. Imprimiu, ele aceitou ter duas variáveis x. Então a primeira variável x, ela é eclipsada, né? Essa outra variável x vai passar na frente dela e vai variar até 10. E aqui eu vou colocar 100, tá? E aí eu pergunto para você, aqui fora desse escopo, se eu imprimir o x, ele vai imprimir 10 ou vai imprimir 100? Tá, essa é uma boa pergunta. O que vai ser impresso aqui? Uma pergunta que eu podia perguntar aí numa prova, no exame. O que vai ser impresso nesse segundo printf? Porque o x foi até 10. Só que esse x só existe dentro do for. Achei curioso poder sobrescrever uma variável x. Olha lá, ele imprimiu 100. Por quê? Porque esse x morreu e ele volta ao x anterior. Se eu tirar esse int daqui, agora ele vai imprimir 10. Olha lá. Imprimiu 10. Por quê? Porque agora a variável x é a mesma. Então verifiquei aqui, é possível você criar novas variáveis com o mesmo nome num escopo reduzido. Achei curioso.
tá? Não sabia desse detalhe. Aqui certamente eu não posso fazer um outro x que vai dar duplicado. Olha lá. Agora, se for num escopo reduzido, aí a linguagem de programação está aceitando eu criar if x maior que 0. Aí eu posso criar uma outra variável x igual a 100. Aí vai ficando uma zona. Vai ficando uma zona, né? Pode até rodar. Mas não é um código compreensível. Mas existe essa possibilidade. O importante é saber que essas variáveis, elas não se misturam. Eu tenho o x do main, é um x. E eu tenho o x do f, que é outro x. E eu tenho o x do while, que está dentro do f, que é outro x. E assim por diante, tá? Se eu quiser uma variável para todo mundo, como é que eu faço? Todo mundo quer ter acesso à variável, eu faço uma variável global. É recomendado? Não. Um bom programa não tem variáveis globais. Eu, de vez em quando, em algumas circunstâncias, eu crio uma variável global quando ela é muito importante. Mas, em geral, a gente evita a variável global. Não é um crime, não é um pecado, mas tem que ser usado com prudência para não ficar passando parâmetro por variável global. Isso é feio, tá? Ah, tô com preguiça de passar parâmetro, põe uma variável global. Aí o seu código fica ilegível, tá? Aí perde a lógica da função, receber como entrada os parâmetros, produzir como saída o return, coisas desse gênero, tá? Então fica um código incompreensível se você quiser passar parâmetro por variável global. Agora, tem uma variável global importante, não é um crime tão grande, tá? Pode fazer de vez em quando. Legal, pessoal. Deu para sentir aí o que é o escopo de uma variável? Tá? Uma variável existe ali num determinado contexto para uma determinada função, tá? Ela existe naquele momento, depois ela deixa de existir. Pode haver uma outra variável em um outro escopo com o mesmo nome, não tem problema. Quando uma função chama a si mesma, ela duplica suas variáveis. Cada chamada é recursiva, cada chamada da função, ela vai duplicando as variáveis. Isso também é importante, né? Cada uma no escopo da sua chamada. E outra coisa importante é, ó, vou fazer assim, ó. Fazer um loop infinito, não tem nada para fazer, né? Deixa eu fazer a função f chama a função f. Aí vou chamar do debugger, né? Senão, se eu não chamar do debugger, não vai dar bom. A função f chama a função f. X igual a 100. Vou colocar aqui. É 5. Tá, vou passar aqui. X. Aí, x, vou chamar esse parâmetro aqui de a. Tá? Ele recebe a como parâmetro. X recebe a e eu faço a mais 1. Isso aqui é um loop infinito, porque eu chamo com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, isso nunca vai acabar. Se eu rodar sem debugger, ou ele trava, ó, capotou. Ele dá muita chamada recursiva. Se eu colocar um breakpoint aqui, então, deixa eu dar um debug, né? Um debug, a documentation photo é a alegria do programador da linguagem C. Tá programando e tá lá. A função f tem a variável x. Aí eu vou dando aqui um step over, chama a função f, chama a função f. Ó, vai crescendo ali a pilha de chamada, vai chamando a função f, vai chamando a função f. E a variável x que aparece aqui, ó, não sei se dá pra... Deixa eu ver se dá pra ver aqui a variável... Ah, tá meio esquisito aqui. Eu não posso mexer muito, deixa eu colocar aqui. A variável x está valendo 12. Agora, se eu descer aqui, ó, tá valendo outro. Tem uma outra variável x. Tem uma outra variável x valendo 10. Outra variável x valendo 9. Outra valendo 8. Porque a função recursiva, ela tem um conjunto de variáveis, né? E a hora que ela faz uma chamada recursiva, cria-se uma nova função com um conjunto de variáveis, tá? Vou encerrando aqui. E depois a gente continua.